Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje, dos membros aqui do canal. Se você clicar em tornar-se membro, você participa de um grupo do Telegram comigo, onde eu seleciono perguntas de vocês para respondê-las aqui em vídeo. Pastor, sabemos que existimos em Deus, para Deus e por Deus, e que fomos criados para temê-lo e nos relacionarmos com ele. Mas quando perguntados por alguém o motivo de nossa existência, como responder isso sem fazer parecer que Deus é um ser egocêntrico e carente de nossa adoração? Pergunta do Igor. Igor, nós temos que parar de ter medo de defender certas doutrinas por medo do que elas podem parecer. Por exemplo, nós temos que parar de ter medo de defender que Samuel de fato subiu quando Saul foi se consultar com a vidente em Endor, porque isso pode se parecer com o espiritismo para algumas pessoas. Se o texto mostra claramente que essa consulta foi feita escondida, que trouxe consequências negativas para ele, e que não há nada que aprove essa atitude, é justamente um argumento contra o espiritismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha um professor de hermenêutica no seminário que ele me dizia: ter bons princípios hermenêuticos é até fácil. Difícil é manter esses princípios hermenêuticos quando segui-los vai te levar para conclusões teológicas que você não gosta. Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque eu divulgo o vídeo. Se você não viu aí do nosso vídeo sobre Samuel, se era Samuel ou não que subiu lá em Endor, vai lá no vídeo que a gente comenta sobre isso lá. Tem todo um ecossistema, tem um DDT Cinematic Universe aqui no canal, cheio de tema de vídeo que você pode ir lá dar uma olhada. Então, ó, aproveita e vai ver nosso de olho no texto também, nosso vídeo de exegese aqui, se você não vê. Então é o seguinte, a gente sabe que Deus nos fez para ele, que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória dele, que nele vivemos, nos movemos e existimos, que ele faz tudo pro louvor e honra do seu nome, que ele não divide a glória dele com ninguém e tantos outros versículos que mostram que ele demanda adoração exclusiva. Mas por olharmos para isso com uma perspectiva de gente pecadora, a gente se incomoda com a soberania e a grandeza de Deus. E às vezes, se a gente compara Deus com o ser humano e tenta tratar Deus como se fosse uma pessoa normal como nós, ora, uma pessoa que pede esse tipo de coisa certamente é um ser egocêntrico, megalomaníaco e orgulhoso. A gente tem medo desse tipo de gente. E acaba que isso faz com que a gente tenha medo de apresentar Deus dessa forma. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que Deus não é um ser humano. Deus não é uma pessoa. Se eu tento ser o centro da existência de alguém, eu tô sendo idólatra. Por quê? Porque eu tô me colocando no lugar de Deus. Deus não tá sendo idólatra porque Deus não tá colocando outra coisa no seu lugar. Se Deus colocasse outra coisa como centro do universo, se Deus colocasse outra coisa como centro da nossa vida, se Deus tratasse outra coisa além dele próprio como a coisa mais importante que existe, Deus estaria sendo idólatra. Porque ele tá tirando Deus do lugar de Deus. Quem melhor desenvolveu isso tudo foi John Piper, com certeza. Você pode ler Deus é o Evangelho, de John Piper. Em Busca de Deus, são de longe os melhores livros para apresentar a centralidade da pessoa de Deus no universo e a glória de Deus como centro da nossa vida. A glória de Deus é o motivo de tudo. Deus é o que há de mais importante. Deus é o maior prazer que há. A sua destra há delícias perpetuamente. Então, como Deus nos ofereceria como centro da vida outra coisa senão ele próprio? Se ele é o que há de melhor e de mais importante para se ter. Então, se isso parece loucura pro descrente, é porque o evangelho é loucura para o descrente. Então lembra, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, diz 1 Coríntios 1,18. E isso pode parecer loucura para aquele que é ímpio. E não há problema nenhum nisso, desde que a gente pregue corretamente. Não há problema sobre o que as pessoas pensam sobre Deus com suas mentes pecadoras, desde que eles recebam a pregação da palavra fiel e verdadeira, sempre que possível. A conversão vem por um tipo de discernimento espiritual que é dado pelo Espírito Santo por meio da pregação verdadeira do evangelho. A gente tem que mostrar que isso tudo que parece loucura, só parece loucura porque o pecado cegou o entendimento do ser humano, para que ele não conseguisse ver a sabedoria de Deus e achasse que a sabedoria de Deus na verdade é uma loucura, para que ele passasse a amar o orgulho e amar a loucura como se fosse um tipo de sabedoria. Então prega com confiança, prega sem medo. Não tem que ter medo do que Deus pode parecer para homens ímpios quando nós pregamos fielmente o evangelho. Temos que ter confiança de que ele é quem nos trará a convicção santa de que fomos feitos para ser a sua imagem e semelhança e de que ele vai usar o seu espírito para transformar corações que muitas vezes estão tratando o evangelho como uma loucura. Pergunta do Paulo Trigo: qual deve ser a nossa futura postura quanto a essa perseguição em que aqueles que não aceitarem o novo sistema não poderão comprar ou vender? Devemos fugir da sociedade, nos preparar para o pior, enfrentar de frente essas adversidades? Olha, a Bíblia nos dá alguns princípios para viver, certo? Tem alguns versículos bíblicos que servem para a gente pensar um pouco nisso. Pensa em Filipenses 1, diz assim, ó: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Ou seja, vivemos de modo digno do evangelho acima de qualquer coisa quando os inimigos se levantam contra nós. Vivemos em santidade. Primeira coisa, vivemos uma vida de santidade diante dos convites
dos inimigos que tentam nos intimidar. No fim das contas, a grande batalha não é para vencer o diabo, o anticristo, poderes mundiais. A grande batalha é para permanecer crente e fiel no meio desses desafios. Também tem Filipenses 3:17, fala assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, onde nós também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, continuamos imitando a Paulo como forma de resistir àqueles que são inimigos da cruz. Também aguardamos ansiosamente a transformação que receberemos em Cristo Jesus. Ou seja, vivemos diante do fim, olhando para depois do fim da transformação que virá, imitando uma vida de santidade no ministro do Evangelho. Gosto de Mateus 24 também. Vou ler uns versículos aqui, fala assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Esses versículos são tão poderosos. Eu gosto dessa passagem, gente. Então, diante dessa dúvida sobre como se portar diante da perseguição iminente, a resposta é uma só. Permaneça firme, viva em santidade, olhe para Cristo e pregue o Evangelho. A gente tem uma tendência de querer solucionar ou saber como lidar com cada pequena situação da vida, quando na verdade Deus nos deu princípios de como viver diante daquilo que ainda não aconteceu. É com base nesses princípios que devemos buscar sabedoria, porque haverá momentos de protesto, haverá momentos que a gente tem que fugir. Paulo discerniu que houve um momento para fugir dentro de um cesto, e houve um momento de reivindicar sua cidadania romana. Haverá momentos em que a gente deve levantar a voz contra autoridades, reivindicar o que é certo, lutar contra decisões más. E haverá momentos em que a fuga é a escolha para sobreviver. Nem sempre a fuga é sinônimo de covardia. Independente da situação, prega o Evangelho e vive em santidade. Seja fugindo da perseguição, como no caso dos primeiros cristãos em Atos 8, ou mesmo enfrentando as injustiças. O fato é que a gente só está refreando um pouco a nossa derrota terrena. A Bíblia nos mostra que, do ponto de vista terreno, a gente vai perder, inevitavelmente. O anticristo virá, vai estar no poder e vai matar um monte da gente. Então ora, porque a Bíblia nos ensina também não nos resignar, não desistir de lutar. Mas lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue e não usa princípios carnais, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é para pregar o Evangelho e para permanecer santo. Então prega o Evangelho, luta contra o pecado a tempo e a fora de tempo. Agora, um princípio que a Bíblia não dá, não está na Bíblia não, mas que eu adicionaria, é que no Apocalipse, certo? Fugindo aí do anticristo, é bom você usar camisetas que você não vai ter que perder tempo passando, nem que vão ficar muito suadas aí no teu corpo. Por isso, eu indico que para o Apocalipse... Olha onde vai a zoeira pra fazer publicidade. No Apocalipse, use camisetas da Insider. Compre logo suas roupas da Insider, porque se o anticristo vier e você for crente e puder mais nem comprar nem vender sem usar a marca da besta, você não vai poder mais comprar a roupa da Insider. Então é bom fazer o seu estoque de roupa da Insider. E não tem problema em fazer em estoque, porque são roupas que duram muito mais que essas roupas baratinhas que a gente compra por aí. Insider é um ótimo custo-benefício, porque são roupas duráveis. Eu tenho roupas da Insider que já fazem muito tempo e roupas novas da Insider, as cores são praticamente iguais. Já fizeram testes de lavagem com a Insider, comparando roupas da Insider, outras camisetas do mercado, e a perca de cor é ínfima, e se comparado com outras camisetas, Insider é muito superior, porque o seu tecido absorve melhor a pigmentação, além de ser um material que desamassa no seu corpo, que não permite a proliferação das bactérias que deixam esse odor terrível no seu sovaco, e em vários tamanhos, em vários formatos. Roupas para o apocalipse, porque eu uso essas camisetas em situações extremas. Às vezes é na academia, às vezes é fazendo kickboxing, é correndo o dia inteiro usando roupas que aguentam qualquer situação, qualquer contexto, duram muito e tem um tecido maravilhoso. Agora com gola polo, fora o pullover e várias outras formas de vestuário que a Insider tem para a sua vida. Usando o cupom TEOLOGIA, você garante 18% de desconto na sua primeira compra na Insider e 12% de todas as compras subsequentes, fora que são descontos cumulativos com vários dos outros descontos que tem no site e o frete grátis que você consegue. Muitas vezes tem brinde na sua compra. Vá aproveitar Insider agora, no link aí na descrição. Aproveita antes que a gente seja proibido de comprar e vender pela manifestação da Copalipse aí diante de nós. Tá na Bíblia não, tá na Bíblia não de que tem que ter Insider pra enfrentar o Apocalipse não, tá? Isso aí sou eu que tô adicionando, porque se for pra correr da besta, eu quero correr usando Insider. Vai no link e aproveita os descontos aí na descrição. Pergunta da Renata. Afinal, o que é a multiforme graça de Deus de 1 Pedro 4:10? Renata, significa as muitas e variadas formas que Deus ministra a sua graça sobre a igreja para responder aos muitos tipos de desafios sofridos pelos leitores
leitores de 1 Pedro. Tem uma comentarista chamada Karen Jobs, eu acho que é uma mulher, Karen é um nome feminino, né? Que escreveu um comentário de 1 Pedro muito bom, que vai argumentar que a multiforme graça está ligada diretamente com o fato de que o pessoal de 1 Pedro está vivendo uma quantidade tão grande de problemas que eles precisavam entender que Deus tinha uma manifestação também variada e muitas formas de graça sobre aqueles irmãos. O Wayne Grudem, um outro teólogo do Novo Testamento, ele vai argumentar que isso significa também que os irmãos devem se servir mutuamente de formas muito variadas. Ele vai apelar ao texto de 1 Coríntios sobre dons e vai dizer que como a graça é variada, o modo como a igreja se serve e manifesta graça por meio de dons também é uma coisa muito variada. De modo que os vários dons manifestos na igreja são usados uns para os outros, de forma que a igreja, tendo variados ministérios, variados dons, vai ser um ambiente de serviço mútuo das mais variadas formas. Então, o que é a multiforme graça de Deus? É o modo como Deus manifesta a sua graça a um povo que sofre de muitas formas. Deus manifesta a sua graça de muitos jeitos. Deus é criativo na sua graça. E é o modo como Deus usa a igreja para o serviço uns dos outros. O que significa pensar nessas coisas em Filipenses 4:8? Pergunta do Fred. Fred, aqui a palavra pensar é, deixa eu olhar aqui no grego, logizete. Logizeste. É difícil pronunciar, hein? Zeth. Mal tô aprendendo a pronunciar em inglês, aí o grego, theta, no grego, é igual ao inglês, é linguinha no dente. Desculpe aí, gente, eu tentando aqui pronunciar direito o grego. Às vezes você pronuncia o grego errado, o hebraico errado, e a galera comenta, esse aí não sabe pronunciar grego não. Gente, você sabe, você só não consegue, você sabe o som, mas você vai fazer... Que som estranho, né? Zé. Você já tem um Zé, que já não é um som muito comum no português. Zé. É isso aí. Logizeste. Pode pronunciar aí. Logizeste. E perdoe, William Mouse. Bom, mas a palavra que tá na forma imperativa, voz média. Então, no imperativo, obviamente, é aquilo que a gente tem que fazer, um direcionamento que Paulo dá para orientar os seus leitores. Por estar na voz média, aí vai depender da filosofia de linguagem que você vai seguir. Pode significar que há um envolvimento pessoal daquele que faz o que Paulo diz aqui para fazer. Ou seja, em outras palavras, não é simplesmente executar, né, mas é se envolver pessoalmente com a ação, né, de estar pensando. A melhor tradução é pensar aí mesmo, tá? Então assim, pensar é pensar. Às vezes a gente vai no grego para tentar achar o sentido mais real da coisa. E qual é o sentido no grego? É o sentido que tá na tradução, gente. Porque aqui no grego é pensar. Pense, né? Pensar nessas coisas, é uma ordem. Pensar nessas coisas, tá aí. Pensar, no grego, pensar. Se a gente for na origem da palavra, né? Sem estar conjugada, logizomai, traz a ideia de raciocinar, pensar, reflexão profunda, cautelosa e atenta. Beleza, né? Então é pensar, não é um pensamentozinho qualquer, é raciocinar sobre as coisas. Agora, nessas coisas, que coisas são essas? Certamente se refere, né? Se é nessas, tem um pronome, então é aquilo que foi dito anteriormente. Então o que é que tem antes aqui no versículo? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, pensai nessas coisas, nisso pensai. Ou seja, Paulo está chamando os seus leitores a se envolver em um raciocínio acerca de coisas boas e justas, respaldadas, né, pela palavra de Deus, e uma reflexão cautelosa sobre essas coisas. É justamente porque a gente reflete com cautela que a gente sabe que de fato Deus é amável, é de boa fama, é virtuoso e tudo mais. Agora, lembra que isso é dito numa conclusão que segue a ideia de não andar ansioso ao apresentar a Deus súplicas para que a gente encontre uma paz que excede todo o entendimento nos períodos de ansiedade. Esse é o contexto aqui do texto. Eu sei porque eu preguei nele, então eu tô lembrando aqui. Ou seja, é um processo. Se a gente está aflito, a gente tem que fazer o exercício de apresentar a Deus nossas súplicas, nossas aflições, para que a gente encontre paz no nosso Senhor. E com isso, a gente, ao invés de estar pensando naquilo que nos causa ansiedade, mover a nossa mente para pensar nas coisas que são boas, que são corretas, que são puras, que vão nos ajudar a vencer as ansiedades que nos separam da alegria em Deus. Ou seja, é Paulo dizendo, para de pensar no que é ruim. Você está ansioso com as coisas da vida? Ora, coloca para Deus, leva para o Senhor em oração. E gaste tua mente pensando não nas coisas ruins, não no que pode dar errado, a cada dia mais seu próprio mal. Se protege do futuro, obviamente, se organiza, mas gaste tua cabeça pensando principalmente naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama. Existe uma batalha na mente para lidarmos com as ansiedades do nosso próprio coração. Então, ao invés de perder a alegria em Deus com aquilo que nos deixa ansioso, coloca tua cabeça naquilo que é puro, naquilo que é de Deus, nas coisas do Senhor, para te ajudar a vencer esse processo, ficar ansioso acerca da vida que está à nossa volta, tá bom? Pergunta da Nayara, pastor, baseado na eleição incondicional, o que aconteceu no Éden? Deus não deu ao primeiro homem e mulher livre-arbítrio e mandou os caras não comerem lá a tal da maçã? Eu sei que não é maçã. Ou não? Foi tudo predestinado? Deus criou Adão, já o predestinado à condenação ao pecado? Primeiro, a gente tem que qualificar bem os termos, tá? Quando a gente fala de livre-arbítrio, na maioria das vezes, parece que é um entendimento bem deísta da coisa. Sabe o deísmo, que entende que um ser divino criou o ser humano e o deixou à sua vontade sem interferir em suas ações? Esse nunca foi um ensino bíblico, tá? A gente não pode correr o risco de pensar que no Éden o ser humano tinha livre-arbítrio a parte da soberania de Deus. Porque isso levaria a entender que a predestinação só teria acontecido após a queda. Ou que Deus, antes da queda, operava numa espécie de deísmo. Ou que só depois que o ser humano pecou é que ele começou a predestinar as coisas. Como se ele dissesse, vixe, agora não tem como não. Agora dá pra deixar esse povo fazer o que eles querem não. Agora eu tenho que predestinar aqui umas coisas aqui, senão avacalha tudo. Não é isso.
tá? Jesus não foi um plano B, o plano já era Jesus desde o começo, desde antes da fundação do mundo, é o que o texto diz. Deus se envolvia com sua criação, né? Ele vinha andar com Adão todos os dias. Então Deus estava soberano sobre as coisas, tá? A discussão sobre os decretos de Deus está para além da revelação bíblica. É mais uma inferência filosófica a partir do entendimento que temos do que foi revelado. A gente só tem o capítulo 1 e 2 de como é que as coisas eram antes da queda. E nesse relato, nós não temos uma revelação muito ampla de como o ser humano agia e tudo mais. Todo o restante da Bíblia é a revelação de como Deus é soberano e como o ser humano é responsável por suas ações em um mundo maculado pelo pecado. Por isso, tentar fazer um escrutínio sobre essa questão antes da queda pode levar mais facilmente a uma heresia ou uma concepção errada sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o pecado. Existem duas categorias teológicas, tento pensar um pouco sobre isso, tá? Você tem o supralapsarianismo e infralapsarianismo, que fala sobre as ordens dos decretos de Deus. Supralapso significa que acima da queda. Então Deus ordenou as coisas, né, incluindo a queda. E infralapso é abaixo da queda, que os decretos vêm considerando que existiria uma queda. Isso é um grande debate filosófico, sopa de letrinha. Eu posso ter minhas preferências filosóficas, mas eu acho que nada disso é revelado claramente na escritura, tá? A gente tem que ficar naquilo que Deus revelou. E o que é que Deus revelou? Que ele criou o ser humano, que o ser humano não tinha pecado antes da queda, que Deus é soberano e que o ser humano é responsável por suas ações e que o ser humano pecou. É isso que a gente deve nos ater dentro dos limites da revelação, sem ficar tentando descobrir os segredos e os mistérios por trás das coisas. Bom, pergunta do Igor. Qual deve ser a minha postura em um grupo de amigos onde tem muitos católicos, velhos e novos, e não católicos, onde não há abertura para falar de Jesus ou coisa assim? Porque isso abre margem para discussões de protex versus católicos. É paia ver os católicos tentando converter o povo lá e eu mesmo não ter argumento para ficar rebatendo. Essa é uma questão mais geral, né, sobre quando e como responder àqueles que se opõem à nossa fé. A gente tem que saber aproveitar as oportunidades, tá? Há momentos em que a gente tem que ficar calado, parar de falar, a gente não tem um comportamento tolo, e há momentos em que a gente tem que falar, para que o tolo não se ache sábio. É o dilema, né, de Provérbios 26, 4 e 5. A gente tem que saber quando calar, saber quando falar. Isso é básico. Então é ter sabedoria para não entrar em discussões tolas. Isso é 2 Timóteo 2, né? Sobre evitar discussões tolas como uma grande marca da juventude. Muita gente fala das paixões da mocidade, né? Paulo vai escrever para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. A gente pensa, é isso aí, fugir da pornografia, fugir do sexo livre. Ei, mas não é disso que ele tá falando não, tá? A paixão da mocidade, em 2 Timóteo, é ficar brigando por qualquer coisa. Ele diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Pessoal, então ficar de briguinha, discussões insensatas e absurdas que só provocam brigas, é juvenil, coisa de gente juvenil. Então assim, o que a gente faz? A gente busca justiça, fé, amor, paz. Mas, olha só, mesmo assim a gente tem que saber pregar o evangelho para que falsas doutrinas não prevaleçam. O mesmo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, vai dizer: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, há situações em que ficar discutindo é uma manifestação da paixão da juventude, brigar pra ver quem é que tá certo, eu que tô certo, tu que tá errado, minha religião é melhor que a tua, e isso acontece quando a vontade de querer estar certo se sobressai acima da vontade de realmente pregar e ajudar e servir, mas há momento pra ensinar, insistir, mostrar a verdade do evangelho com sabedoria e graça. E é questão de sabedoria, tá? Encontrar os momentos de forma oportuna. Talvez um terceiro princípio que dê pra adicionar aqui é que pregar o evangelho às vezes vai nos levar a romper alguns relacionamentos mesmo, tá? A gente não pode amar os nossos amigos e familiares mais do que a Deus. E talvez esteja lutando mais pra manter uma amizade do que pra pregar o evangelho àqueles que realmente precisam do poder de Deus. Às vezes o custo de seguir a Cristo e pregar o evangelho é que discussões podem acabar acontecendo e que alguns relacionamentos que antes nós tínhamos acabam rompidos. Eu tô mandando você terminar a amizade, então você pregar do jeito mais tacanho e chato do mundo? Não. Tô dizendo isso não. Mas tem que avaliar que às vezes a pregação vai incomodar as pessoas mesmo e é o jeito. Assim, às vezes não tem muito o que fazer. Então é orar para Deus dar sabedoria, inteligência para saber como pregar o evangelho, onde pregar o evangelho, saber quando calar, quando falar, como evitar discussões tolas, mas como pregar com sabedoria e cuidado. Isso é o tipo de coisa que você só vai aprender com o tempo, tá? Você vai cometer alguns erros na sua vida, mas se você se furtar de pregar o evangelho sempre que se sentir nervoso pra isso, infelizmente você não vai poder pregar praticamente nunca. Pergunta da Renata: pastor, é errado dizer que o homem sofre com a morte porque originalmente não foi feito pra morrer? Sim, né? A primeira parte da pergunta aqui tem outra pergunta, né? Deixa eu responder a primeira aqui. Sim, certamente sofremos com a morte porque a morte não foi aquilo que a gente deveria experimentar. Ela entrou no mundo por causa do pecado, o pecado que é contrário à vontade de Deus, o contrário ao projeto de Deus para a humanidade. O salário do pecado, ou seja, o que nós recebemos por causa do pecado, é justamente essa morte. Segunda pergunta: quando fui tentar consolar meu marido ontem com esse argumento, ele levantou uma questão que me deixou sem resposta. Se o homem não foi feito para morrer, e se não tivesse pecado, como ficaria a população mundial, já que ninguém morreria? Eu confesso que buguei.
Só que responder que Deus é poderoso o suficiente para dar conta dessa questão. Mas depois dessa fiquei com o questionamento em mente. Você foi consolar o seu marido, então talvez morreu alguém na vida do seu marido recentemente? Você foi consolar o seu marido dizendo que talvez a gente sofre com a morte porque não foi feito pra morrer. A gente não foi feito pra morrer mesmo. Olha, vê só, essa questão populacional é uma questão que Deus teria resolvido, se fosse o plano dele, né? Se o plano de Deus fosse fazer uma terra em que as pessoas não morreriam, essa terra seria o suficiente pra caber as pessoas que não morreriam. O mundo seria infinito, o que é que seja, Deus sabe o que faz. A gente tem um mundo com muito espaço, lhe garanto. Eu acho que caberia todas as pessoas que já viveram no mundo tranquilamente no mundo que a gente tem hoje, certo? Eu acho que eu li esse dado científico em algum lugar. Todas as pessoas que já viveram no mundo, já passaram pelo mundo, cabem tranquilamente no mundo que temos hoje e é pouca coisa, tá? Dá pra concentrar o mundo inteiro numa cidade. A gente acha que, meu Deus, bilhões de pessoas. Gente, cabe o mundo inteiro, eu acho que na região do Amazonas, e teria uma densidade populacional menor que Curitiba, se minha memória não me falha, entendeu? Então assim, sem medo de população é um problema. Caberia muita gente. E se fosse o plano de Deus que coubesse mais gente, esse mundo seria bem maior. Deus saberia o que fazer. A gente tem que lembrar, essas perguntas de se são complicadas, porque é o velho se vaca voasse, chovia leite. Se minha avó tivesse roda, ela era um Fusca. Então não dá pra gente ficar e viver na nossa vida, mas e se, cara, não dá. Se o plano de Deus fosse esse, se o Deus eterno que projetou tudo planejasse esse tipo de circunstância, certamente o mundo seria preparado para lidar com esse tipo de circunstância, tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje, respondendo você que é membro. Não deixa de se inscrever aqui no canal, assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo, e não deixa de virar membro do canal. Aproveita as promoções da Insider Teologia, é o seu cupom para ganhar 18% de desconto na sua primeira compra, além de 12% nas compras subsequentes. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.